Oi, queridos, tudo bom com vocês? Vamos para mais um Tour 360. Hoje eu vou mostrar para vocês um apartamento decorado de 143 metros quadrados. Vou começar mostrando plantinha de layout com as nossas soluções de projeto. Depois eu vou dar o Tour 360 pelo apartamento, mostrando todos os detalhes. Então, vem comigo. Começando então pela planta, eu vou mostrar de lado, porque tá vendo que a gente tem um backlight aqui que tá dando um reflexo bem chatinho. Bom, é uma planta de 3 suítes, né? Então a gente entra por aqui, hall social, entrou, a gente tem aqui a sala de estar, a sala de jantar escorregou para o terraço, com uma bancada de apoio com a churrasqueira. Nesse cantinho a gente fez um office. Então a gente tem uma bancada de apoio, um banco, um sofá. Então a gente fez um pequeno office aqui no terraço. Aqui a gente tem a terceira suíte, né, com o banheiro aqui, mas que aqui a gente fez um quarto reversível, que pode ser um quarto de hóspedes, poderia ser também um quarto, uma sala de TV, né, algo mais focado para os filhos, né? Uma sala uma brinquedoteca, por exemplo, poderia ser qualquer coisa nesse quarto, né? Aqui a gente adotou uma solução como se fosse um quarto de hóspedes, tá? De apoio. Aqui a gente tem a cozinha aberta para a sala. A gente fez aqui uma bancada. Essa bancada é uma bancada para uma refeição rápida. Poderia ser também um apoio bar, porque aqui a gente tem uma adega, que era o quarto de serviço, o banheiro de serviço, que a gente abriu e transformou numa adega. Então, essa bancada pode ser uma bancada de apoio bar também para cá. A cozinha ainda segue aqui com uma área de apoio, de despensa bem bacana. Aqui a gente tem a lavanderia, que é uma lavanderia também muito generosa, boa, né? E para cá a gente tem o lavabo aqui, com a cuba solta. E para cá vem a circulação íntima dos quartos, né? Se esse quarto tivesse na parte íntima, essa porta estaria aqui, tá? Só para vocês entenderem que aí ele fica na parte íntima do apartamento, mas eu deixei ele para cá porque ele é um quarto reversível. Aqui a gente tem uma circulação, onde eu tenho aqui uma rouparia, olha o tamanho, 3,28, uma rouparia super generosa. Aqui a gente tem as duas suítes, né? Suíte do casal, com closet na entrada, banho master com cuba dupla, e aqui o quarto em si, com uma bancada de apoio penteadeira. E aqui a segunda suíte, que a gente colocou o armário, a caminha, a bancada de estudos e o banheiro que atende esse quarto. É uma planta bem bacana, vou mostrar para vocês agora tudo no detalhe. Começando então esse tour 360, vou começar dando uma panorâmica para vocês conseguirem entender as coisas que eu expliquei para vocês no projeto. Então aqui a gente tem aquela estante que eu falei que serve como divisória. Do lado de lá a gente tem o quarto reversível, né, que a gente fez um quarto de hóspedes. A gente tem no terraço a sala de jantar, aqui a sala de estar, churrasqueira lá no fundo, e aqui a nossa cozinha, que ficou aberta e integrada com a sala. Do lado de cá, nesse canto, a gente tem a adega, que eu fiz aqui, onde a gente tinha um banheiro de serviço. A gente abriu para a sala e transformamos esse espaço nessa adega bar, onde a gente tem aqui o armazenamento de garrafas, apoio para taças e tudo que uma adega precisa. Aqui desse lado a gente tem esse apoio, que também é um apoio bar. Do lado de cá a gente tem as banquetas para uma refeição rápida e também como apoio bar para nossa adega. Nessa parte de baixo nós fizemos nessa marcenaria, que é uma laca com esse efeito metalizado, o tampo no mármore. Aqui a gente quis trazer esse tampo curvo, bem bacana. Do lado de cá a gente tem armário nas duas extremidades, porque aqui é a área onde eu tenho as banquetas, né? E aqui a área da cozinha, que ficou um espetáculo, muito ampla, muito generosa de armários, né? Veja que aqui eu tenho uma vitrine, que aqui a gente fez em vidro, justamente porque ela tá próxima da sala e também próxima da adega, próxima da cozinha, então a gente deixou
uma vitrine para taças e copos mais bacanas. Ali a gente tem um móvel dispenseiro, que é mais um armário também, a gente fez na madeira. Esse aqui é o griseu, com o puxador cava. Então, aqui a gente tem mais prateleiras, né, de apoio, também para armazenamento, que é bem bacana. O puxador cava que vocês sabem que eu sempre uso, eu não gosto de puxador aparente, né? Aqui a gente tem a nossa side by side, lava-louça, micro-ondas, o forno. Aqui a gente fez aquela linha de armários em 2 camadas, né? Então, jogo iluminação no inferior para lavar de luz a bancada e me trazer essa luminosidade na área de preparo. Olha que bacana. A gente já tá de noite, ó. E a gente tem uma área super iluminada aqui. E eu tenho esses armários mais baixos que me dão um apoio para coisas que tem que ficar mais ao alcance da mão, né? E esses aéreos aqui em cima que são, enfim, armários para colocar coisas que você usa com menos frequência, né? E na parte de baixo a gente tem toda essa área de armazenamento também. E aqui vindo para a área da lavanderia, é uma lavanderia bem generosa, né? A gente poderia ter até 2 máquinas aqui, a gente optou em deixar uma só. A gente tem essa bancada contínua linear, que vai até o final, com um tanque esculpido, mais armários aqui, e todos esses armários estão nessa laca metalizada, que fica bem bonita, o efeito dela. E aqui mais armários também, né? Olha a quantidade, né? Ops, bagunça dentro do armário. Mas enfim, a gente tem uma área super boa, né, de armários aqui na cozinha. A gente tem um cantinho para os nossos peludos que amamos, não é mesmo? Aqui a gente usou o acabamento no tom cobre. A parte de cima tá na madeira, com essas prateleiras iluminadas. Aqui a gente deixa uma área que teoricamente seria a área para aquecedor, né, de passagem. O frontão a gente virou o mesmo acabamento da bancada. Iluminamos. Ficou um projeto super generoso, né? Que a gente só aplicou uma textura de cimento. O piso, eu esqueci de falar do piso. A gente trabalhou aqui um piso que parece um marmorizado. Eu vou mostrar. Ele é bem sutil, ele tem uns rajados bem discretos. Tá vendo? Ele é num tom... Eu achei bem bonito esse piso. Ele parece cinza, mas ele é num tom cru, meio acinzentado. Ele fica bem clarinho, bem bacana. E agora eu vou falar um pouquinho da sala. Então, como, né, eu disse, ela tá integrada com a cozinha, então a gente deixou o sofá solto aqui. Eu sempre gosto de fazer esses detalhes, né, de aparador, para não ficar vendo as costas do sofá, mas olha a fluidez que eu tenho, né, de acesso pro terraço. Aqui a gente tem uma recamier, porque como é na entrada, eu tô de costas para a porta, né? Então eu não tenho nada alto, eu não gosto de usar nada alto, né? Logo de cara, então a gente optou por esse banco no couro marrom. Aqui a gente fez essa composição de mesinhas de centro, isso é uma coisa muito bacana. Vocês sabem que eu gosto muito de usar composição de mesas de centro, porque eu acho que isso traz uma flexibilidade para o projeto, que é muito importante. Então, quando eu estou recebendo muitas pessoas, eu consigo movimentar essa mesinha, por exemplo, que é mais alta, ela escorrega para cá. Essa mesa que é um pouco mais baixa e comprida, tem a mesma altura do assento do meu sofá, ela vem para aquela lateral. Então, ela me dá um apoio, porque aqui, como é uma profundidade maior, que é como se fosse uma chaise do sofá, então essa mesinha que tá aqui, que tem uma profundidade maior, ela escorrega e vem para cá. E fica exatamente nesse comprimento do sofá. Tudo isso a gente vai pensando durante o projeto, então a gente estuda tudo isso para, né, o projeto ele ter essa flexibilidade de uso que eu acho que é super importante, né? Aqui a gente tem uma poltroninha redonda para dar um apoio também de estar. Esse tapete, a gente tem ele nesse desenho estonado. Lembra um marmorizado? O efeito, na verdade, nem era muito esse que eu queria. Ele acabou ficando dessa forma. Eu deixei, porque eu achei que ele ficou ok, né? Ele traz um desenho também marmorizado que eu achei que ficou bacana. Essa é a estante
que eu falei pra vocês, que ela é vazada, então ela me dá essa permeabilidade visual, mas nem tanto, né? Percebe que, por exemplo, a cama, que seria do quarto de hóspedes, ela fica bem discreta. Não aparece totalmente, o que é bem bacana, né? Aqui pro terraço. Ah, deixa eu só falar dos acabamentos, que aqui também a gente usou um acabamento que é aquele metalizado, feito na própria marcenaria. Essa TV, ela gira, então essa estante ela tem uma dupla função. Ela tanto me serve como divisória, né, de ambiente, como eu ter essa flexibilidade de uso da TV para os dois ambientes. E aqui embaixo a gente usou esse mármore, que é o mesmo da bancada da cozinha, que ele é bem chique, bem elegante. E ele casa com o tom do piso, ficou bem bonito. E aqui é a nossa mesa de jantar, super generosa. A gente usou 10 lugares aqui. O tampo da mesa, ele também entrou nesse mármore, nesse mesmo que eu falei pra vocês, né? Que a gente usou ali na TV, no balcão da cozinha. É um mármore rajado muito bonito, bem nobre. A gente trabalhou as cadeiras com esse tom, que é um meio fende, né? Nesse linhão, que é bem bonito. A estrutura toda no preto, que compõe com os pendentes. Esse pendente eu amei. Eu gosto desse desenho slim. Ele passa despercebido praticamente. Mas olha a luminosidade que ele projeta em cima da mesa, que é super importante, que é o que a gente precisa prestar atenção na escolha de um pendente, né? E a parte de baixo dele, olha que lindo, ele trabalha por reflexão. Então a iluminação vai para cima e rebate nessa superfície toda que é clarinha e ela projeta toda essa luz em cima da bancada. Fica sensacional, né? Do lado de cá, a gente tem a área da churrasqueira, que eu quis manter a mesma unicidade de linguagem da cozinha, então armários superiores na mesma madeira, armários inferiores na mesma cor, bancada clara, como a da cozinha. Isso é uma coisa que eu tenho muita preocupação sempre para não parecer um showroom, né? Então, usar sempre os mesmos acabamentos e manter essa linguagem neutra. Aqui o piso, que eu falei pra vocês, né? Que tem esses rajados marmorizados, tá vendo? Ele é bem bonito esse piso. E aqui eu vou mostrar pra vocês a parte do terraço onde temos um office. Então, nesse cantinho a gente fez um home office. Esse home office ficou bem bacana. Então, a gente fez um banco de apoio aqui. Aqui a gente dá distância, porque se o cliente quiser futuramente colocar persiana, cortina, é possível, né? Então, o banco encaixou aqui, a bancada ficou ali, a parede verde, que vocês sabem que eu adoro. E ainda tem esse sofazinho de apoio, se a pessoa quiser receber alguém aqui também, né? No office, fica bem legal, né? Aqui a gente usou esse acabamento, que é o mesmo que eu fiz nas outras bancadas, é uma marcenaria com esse efeito metalizado no tom champanhe, um pouquinho mais escuro que o champanhe. O banco a gente desenhou, a gente fez ele nessa chapinha metálica, bem fininha, né? Pra ele ficar bem leve. Aqui a gente fez um rebaixo, colocar um livro, colocar, enfim, alguma coisa de office também. Embaixo a gente tem um móvel para guardar baguncinhas. Essa cadeirinha também, ela é metálica. Essa que a gente desenhou e fez também lá no escritório. O tapete a gente usou, deixa eu virar pra cá por causa da minha sombra. A gente usou um canelado nesse tom cinza mesclado, né? Que disfarça bem sujeira, bem bacana. E olha só a luminosidade, né? Desse projeto, que ele ficou super bacana. Complementando, falando sobre essa estante, né? Como eu falei, ela tem uma dupla função. A TV tá virada para cá, mas ela gira. Então, eu posso ver TV da sala e do quarto, que aqui a gente fez um quarto de hóspedes. Então, essa é uma solução bem bacana, né? Eu vou mostrar para vocês como fica, girando a TV pelo lado da sala. Então, eu viro ela para cá, peraí. Com uma mão só fica difícil, né, gente? Mas, ó, do lado de cá, tá vendo que eu coloquei um quadro? Vou mostrar de longe para vocês entenderem essa solução.
como fica. Então, o dia que eu não quero ter TV na sala, eu deixo o quadro virado para cá e a TV fica para dentro do quarto. Eu gosto muito dessas soluções, sabe, funcionais, assim, com dupla função, digamos, né? Então, eu otimizo a instalação de uma TV, de um equipamento e dou uso para os dois lados, né? E olha que legal que fica. Olhando de dentro do quarto, tá vendo? Ela fica leve, vazada, né? Bem bacana. Esse é um quarto de hóspedes, né? Então, a gente deixou desse lado uma estante decorativa. Aqui a gente fez um sofá, que é um sofá-cama. Então, aqui embaixo é uma base que você puxa, né? E tem um outro colchão de apoio, o que é muito bacana quando você tem um quarto de hóspedes, né? Fica bem legal. Eu vou mostrar para vocês agora o banheiro desse quarto de hóspedes, que eu achei também uma graça. Ganhou meu coração esse banheiro. A gente usou aqui um porcelanato, que é um porcelanato que remete a um granilite, tá vendo? Eu acho bem bonito. Aí, na parte de baixo dos armários, a gente fez um cinza gelo bem clarinho, pra ficar mais ou menos no mesmo tom da bancada. Na bancada, a gente tá com um limestone cinza, bem claro também. E aqui a gente fez uma composição com duas pedras, né? Então, a gente usou um granito preto São Gabriel, só que aquele é levigado, né? Flameado. Alguns falam flameados, outros levigados, mas ele é fosco, tá vendo? Ele não tem polimento, então ele parece uma pedra vulcânica, ele parece uma pedra italiana, fica bem bonito. E é uma pedra barata, né, pra fazer, pra usar. Aqui a gente fez uma brincadeira, a gente fez uma sobreposição de moldura em serralheria em cima desse espelho, a iluminação pra baixo, a iluminação pra cima, né, e a gente fez o porcelanato piso-teto aqui, com esse detalhezinho também de nicho para colocar objetos aqui, né, de uso pessoal. As outras paredes a gente revestiu na madeira. Aqui na porta a gente fez um detalhe que é super bacana, tá vendo que tem uma moldura? Ela avança um pouquinho, né, e dá um detalhe mais elegante assim na porta. Eu gosto bastante disso. E a gente usou aqui aquele metalizado que tem no restante da marcenaria, que dá um efeito bonito, né? Chique. Do lado de cá a gente tem só o box, com os metais todos no preto, né? E esse revestimento piso-teto, nesse porcelanato que imita esse granilite, que ficou bem bacana. Vou mostrar pra vocês agora o lavabo, mas antes de entrar no lavabo, eu quero mostrar pra vocês um detalhe bem bacana. Tá vendo que essas portas a gente fez esses contrabatentes aqui, ou batentes, né, esses pórticos, é pórtico mesmo, que tá nessa madeirinha metalizada, e a gente faz esse contorno, ele sai um pouquinho, né, da parede, ele avança um pouquinho, fica super bacana, fica chique, né. Nessa parede a gente usou um espelho fumê, que também traz uma atmosfera mais elegante, né, para o projeto. A gente colocou essa escultura aplicada em cima. Aqui no lavabo, falando agora do projeto, a gente tem basicamente a madeira e a pedra. O piso, a gente entrou com o mesmo piso da área social. Essa parede aqui a gente espelhou, piso-teto. Aqui a gente fez uma bancada com cuba esculpida, no mesmo mármore que eu usei na área social. É um mármore lindo que eu amo. Tá vendo? Ele tem um rajado, fica super bonito, né? Aqui a gente usou metal nesse tom cobre aqui polido. Então, a abertura, né, da bica, a abertura da torneira é na bica da água. E o espelho que a gente usou, a gente fez um espelho num formato mais orgânico, colocamos essas duas arandelas. E o restante a gente forrou de madeira. Então, ele fica com poucos revestimentos, mas ele fica bem elegante. Agora eu vou mostrar para vocês a parte íntima desse apartamento. Então, começando aqui pela circulação de acesso, né? Então, eu tenho aqui uma das suítes, aqui eu tenho a suíte master, aqui o terceiro dormitório, né? Porque um deles é o de hóspedes, que eu já mostrei para vocês, que a gente fez. Então, aqui a gente transformou essa circulação como se fosse numa rouparia. A gente fez esse armário baixo, mas ele poderia ir até o teto. Então, olha que generoso, né? Uma senhora rouparia. Aqui a gente só trabalhou com um armário baixo, nessa laca cristal, né? Nesse BP cristal que eu gosto.
as paredes entraram no cimento queimado. E do lado de cá eu fiz espelhado. Vou deixar a suíte master por último, vou começar por esse segunda suíte, terceira suíte, que a gente fez um quarto infantil, um quarto de menina, mas eu usei o tom verde. Então a gente forrou a cama com esse tecidinho verde, bem clarinho. A cabeceira contorna, né, a cama. Nesse tom aqui a gente deixou a bancada de estudos. Vou mostrar para vocês esse painel. Prateleiras nesse tom de verde, algum verde meio pistache, com essa iluminação indireta. Esse mesmo verde pistache eu apliquei no tecido, composição das almofadas, né? Aqui a gente trabalhei com texturas, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse enxoval que ficou bacana, como a nossa cama é estofada, essa colcha eu fiz ela envelope, porque ela reveste para poder valorizar a base, né? E aqui a gente trabalhou, tá vendo? Como se fosse um suede, e a gente fez um pesponto nesse tom verde clarinho, e trabalhamos aqui o rolinho, o porta-travesseiros também com o mesmo detalhe, as almofadas, a gente trabalhou com várias texturas. Então aqui a gente tem uma textura com uma pele sintética, tá vendo? Fazendo esse desenho, ficou super bonita essa almofada, gostosa, macia. Aqui a gente trouxe esse tom de verde mais fechado. Essa aqui ficou lisa só com esses detalhes. E essa daqui tem uma traminha. São cordas, né, com esses dois tons, né, o verde, o cru. Fica super bonitinho, charmoso. Do lado de cá, a gente tem um baú, tá vendo? Com um puxador aqui, então, para guardar as almofadas antes de dormir, né? Então, fica super prático. Eu abro o baú, guardo tudo aqui, para poder facilitar a organização, né? Aqui nesse lado a gente colocou a TV. A gente fez só um painel em marcenaria junto com a bancada, nessa madeira aqui é o griseu. O piso entrou no mesmo porcelanato, madeira. A gente iluminou, a gente trabalhou com esse verde pistache, a gente fez um aplique divertido ali com esse ursinho. A iluminação, né, indireta, que não pode faltar, porque eu acho que traz um aconchego para o projeto. Aqui a gente tem esses nichos de apoio, do lado de cá, e o armário. No armário a gente trabalhou com os puxadores em cava na madeira, e aqui esse cinza bem clarinho. O tapete a gente fez esse tom de cinza veludado, um cinza médio, né? Não é nem muito claro, nem muito escuro. E aqui desse lado a gente fez um papel de parede de poá, né? Que são essas bolinhas. E os tons, eles entraram também no verde, que a gente tá usando no quarto. E esse tom meio areia, que remete a esses pórticos das portas que eu trabalhei nesse metalizado tom champanhe. Então, o efeito que dá é bem bacana, né? Fica delicado e não pesa, né? Então, esse quarto ele ficou bem gostoso. Aqui a gente só pôs um cesto com umas mantas, podia ter brinquedos aqui também. Esse quarto ficou uma graça. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro dessa suíte, né? Desse quarto de menina. A gente optou em deixar os tons iguais aos do quarto, então esse verde mais pistache, o tom de cinza, né? Então no piso a gente usou um porcelanato cimento queimado, que reveste as paredes internas do box, piso-teto. Desse lado a gente trabalhou só esse filetado, que é um revestimento que já vem assim, ó. Tá vendo? Ele já tem esse rebaixo, tá? Então não são filetes, mas ele dá essa sensação. Então ele cria uma textura visual no mesmo tom do piso, né? Que fica super interessante. Do lado de cá, a gente fez a mesma coisa na bancada. Então a parede da bancada a gente também rodou esse mesmo revestimento. A bancada a gente fez num quartzo branco, com a cuba esculpida. O gabinete entrou nesse mesmo tom de verde que a gente tá usando. Aqui a gente fez o espelho com a moldura na marcenaria, com a iluminação indireta, né? E percebe que ele ficou do mesmo tom do quarto, né? Então, o mesmo tom de verde, sobretom, o tapete nesse tom cinza, que conversa com esse piso, as paredes. Fica harmônico.
Vamos para o último ambiente desse apartamento, que é a Suite Master. Eu vou começar falando sobre o piso, que a gente entrou com o mesmo piso que eu venho na circulação, né? Que é um porcelanato madeira, no tom do griseu, que é o que eu tô usando na marcenaria. Os armários eu fiz no vidro incolor, a parte interna na madeira, iluminado. As portas têm o mesmo detalhe dos pórticos das portas que eu fiz no metalizado, né, que eu já mostrei para vocês, que contorna as portas, tá vendo? Então, os detalhes das portas também entraram nesse champanhe, que eu uso bastante, mas existe uma harmonia entre os revestimentos, né? Então, essa parte do closet. Chegando aqui no quarto, vou mostrar depois o banheiro, mas aqui chegando no quarto, ficou um quarto super aconchegante. A gente trabalhou um tapete nesse tom de cinza bem clarinho. Aqui na cabeceira a gente fez uma cabeceira estofada no linho. Fizemos um detalhe em espelho deslocado em relação ao centro da cama, como se ele fosse um quadro. Ele reflete a parte oposta da cabeceira. A gente tem a madeira com uns detalhezinhos que eu vou mostrar pra vocês, que são umas réguas bem fininhas, né? Ficou delicado, cria um detalhe sutil, não pesa e deixa a cabeceira um pouco mais elaborada. Aqui a gente colocou um pendente do lado de cá e aqui a gente fez essa brincadeira de mesa lateral, onde eu tenho, então, aqui um espaço para colocar livros, né, de leitura. Aqui poderia ser uma gaveta, aqui também outra gaveta. Então, a gente fez esses cubos, esses monolitos na madeira no griseu, no apoio sobre uma pastilha, que é uma pastilha num tom gelo. A cabeceira entrou nesse tecido que eu falei para vocês, que é um linho cinza, dá um aconchego, né, tem uma cabeceirinha de tecido. O enxoval da cama entrou nesse tom bem clarinho também, não é cru, é um gelo quase branco mesmo, bem clarinho. Trabalhei em tons de cinza nas almofadas, sempre com textura, né? Então, aqui a gente tem uma textura de tricô, aqui a gente tem uma textura de costura. As outras almofadas, né? Os porta-travesseiros, a gente sempre faz, né? Que tem um rolete, né? Para criar um detalhe também, no mesmo tecido da colcha. Gosto de fazer essas colchas, vocês sabem, né? Envelope. Envelope não, aqui na verdade é aquela com a fenda, para eu não ter aquele bololô na ponta da cama, né? Quando a gente compra a colcha pronta, fica aquele excesso de tecido, atrapalha a circulação, não gosto. Então, fica mais elegante assim. E aqui a gente fez uma marcenaria só, deixei essas curvas para não ter uma ponta aqui, né? Eu fiz um detalhe curvo aqui, onde a gente colocou a TV. E ali tem uma pequena penteadeira, um apoio com espelho, esse espelho gira para capturar também a luz que vem de fora, né? Fica legal. Um puff de apoio. E aqui a gente só deixou a parede na textura. Do lado de cá, aqui a gente fez só um pufinho com um puxador aqui de couro, né? Para facilitar, movimentar ele. E aqui, só para mostrar para vocês, né? Esse espelho, ele movimenta também. Do lado de cá, a gente tem o mesmo detalhe que eu tenho daquele lado, só que aqui a gente fez só um monolito mesmo, mais simples, né? Também poderia ser uma gaveta, também apoiado na pastilha. E aqui na parede, aqueles detalhes que eu falei, né? Então, a gente criou um painel de madeira, a gente fez só esse aplique bem fininho, aqui e aqui, emoldurando o espelho. Aqui a gente usou só uma gaze de linho, que eu gosto também, eu acho que fica elegante e fica leve, né, pro quarto. Desse lado a gente fez um quadro, colocou um quadro sobre o painel de madeira e o closet, que fica super bonito, né? Ele todo envidraçado assim e iluminado por dentro. Esse quarto ficou bem gostoso. Agora vamos para o banho master. Esse banho master ficou super iluminado, ficou super elegante também. A gente trabalhou aqui um piso que é aquele filo bianco. Eu só não sei se é Portinari ou Portobello, mas é o filo bianco. Ele é bem bonito. Esse é o white, que ele tem
um desenho bem sutil que lembra aquele mármore que eu gosto de usar, que é o White Wood, mas ele parece também um travertino romano bruto, né? É bem bonito. Na bancada a gente usou o mesmo mármore que eu usei no restante do projeto, só que aqui a gente fez um desenho diferente de cuba. A gente fez uma cuba linear, que simula uma cuba dupla, e aqui a gente faz um apoio na marcenaria, no mesmo tom que eu tô usando pro gabinete. E aqui a gente fez só uma sobreposição para dar uma sensação de que ela tá encaixada por cima da bancada. Queria mais um detalhe, né? Frontão também entrou na mesma pedra. A gente deixou o espelho iluminado embaixo, em cima. Aqui a gente soltou a luz sobre um porcelanato madeira, que a gente também usou no box, na parte inferior. Então o piso e a parte de cima entrou nesse filo bianco, que eu acho bem bonito. Os metais todos no tom cobre, né? Chuveiro também. Esse porcelanato, ele é bem bonito, gente. E eu adoro. Aqui a gente fez um porta-shampoo, dessa vez um pouquinho diferente. Vidro, moldurinha na serralheria, né? Que é mesmo acabamento que a gente tem nos box, que na verdade é um para-ducha. Por quê? Porque a gente deixa sem porta para o cliente conseguir ter essa sensação que eu estou tendo agora, né? De entrar no box, sentir o espaço que eu tenho. E aqui é um box bem generoso, com uma janela, olha que maravilha. Imagina a luminosidade de dia, né? Entrando no box, bem gostoso. Então esse ambiente ficou lindo. A gente colocou o porta-toalha em cima aqui da bacia, também no acabamento cobre. Aqui a gente já comprou esse toalheiro pronto. Esse banheiro ficou bem bonito e bem iluminado. Bom, queridos, e assim encerramos mais um tour 360 por esse apartamento de 143 metros quadrados. Eu espero que vocês tenham gostado.